prazer tê-la cá na Lausanne, neste evento. Gostava que nos falasse deste seu último livro, que está aqui a promover, que é O que se vê no ABC, que foi escrito juntamente com a Daphne W. Rocha. A Daphne é minha filha. Nós desenvolvemos este livro a partir de um jogo associativo em que tentamos ligar de uma forma harmoniosa a sonoridade, o grafismo e uma imagem para introduzir as letras às crianças que estão a aprender a ler e a escrever. Agora gostava que nos dissesse qual tem sido o seu percurso ao longo destes anos, uma vez que é uma das ilustradoras mais conceituadas do panorama nacional. Eu comecei a trabalhar em ilustração para livros há 10 anos. Eu sou designer de comunicação, de formação, e tinha trabalhado em revistas e em outros suportes, onde eu tentava sempre introduzir a ilustração como componente fundamental na comunicação visual. Por outro lado, acho que o facto de eu ter uma formação em educação pela arte, para além da minha formação em design, consegue reunir-se nessa forma de expressão que é o livro ilustrado. E como é que surgiu essa vocação? Com que idade é que viu que poderia ser esse o seu futuro profissional? Eu sempre sonhava com livros, desde criança. Eu cresci com muitos livros ilustrados, com autores muito conceituados, como por exemplo Bruno Munari, Maurice Sendak, eram os grandes clássicos da literatura para crianças. E acho que sonhava ser ilustradora ou ilustrar livros, mas era parecia uma realidade muito difícil de conseguir. Depois de ter passado alguns anos a trabalhar para revistas ilustradas para crianças, tive a primeira hipótese, um primeiro contacto com o editor da Caminho, que me deu alguma esperança e que me deu o primeiro livro para ilustrar. Isso em que ano? Isso acho que foi em 99. E esse livro, que se chama Fala Bicho, ganhou logo um prémio por parte do IPLB, a atual DGLB, um prémio de ilustração, portanto, uma menção muito honrosa. E durante 4 anos seguintes ganhei sempre, com um dos livros ilustrados, esse prémio, até que em 2003 ganhei o Prémio Nacional de Ilustração. O Fala Bicho feito em parceria com a Violeta Figueiredo. Com Violeta Figueiredo. E no meio disto também tive hipótese de ilustrar escritores como, por exemplo, Mirko Onjaki, que são escritores que vivem em África, mas que publicam cá e que têm trazido os meus livros também para que tem dado uma visibilidade enorme para os livros. Para além de alguns trabalhos que eu faço em colaboração com o Expresso, o Jornal Expresso, também acho que ajudou muito a divulgar o trabalho. Bom, eu cheguei a Portugal pela primeira vez em 1978. Passar cá, a minha ideia era passar cá umas férias, porque eu vinha visitar amigos. Nessa viagem conheci a pessoa que veio a ser o meu marido, atualmente o meu marido, e neste momento tenho uma família também portuguesa, tenho 2 filhos portugueses da minha vida, com quem eu fiz este livro e com quem eu tenho que dizer, com quem eu aprendi a falar também português, a inserir-me na cultura portuguesa, aprendi com eles a história de Portugal, enquanto eles estavam também a aprender. Portanto, essa é a parte familiar que me liga, digamos, que facilita uma adaptação a um país. Mas porque eu vivia em outros países, na Inglaterra, na Suíça, no Canadá, antes de escrever a Portugal. Há pouco disse-me que era filha de um pai polaco, de uma mãe suíça, nasceu no Canadá, mas há pouco contou-me também a história do seu avô, afinal acabou por casar com um português, mas já tinha antecedentes portugueses. É uma história curiosa, que nessa viagem onde eu conheci o meu marido, eu era jovem, mas vivia na altura em casa dos meus avós na Suíça. Quando eu
convido o meu atual livro, nessa altura, o meu amigo, para visitar a Suíça. Ele entrou na casa dos meus avós e começou a olhar à sua volta e disse: isto é uma casa portuguesa. E eu nunca tinha reparado nisso. E comecei realmente a olhar os móveis, os talheres, os pratos, tudo era português. Porquê? Porque os meus avós, depois da Segunda Guerra, onde eles tinham perdido tudo num bombardeamento em Roterdão, o primeiro trabalho que o meu avô teve foi aqui em Portugal, na construção das duas barragens aqui, não muito longe daqui, que é Cabril e Castelo Forte. E, portanto, nessa altura, eles reconstruíram a casa com mobiliário e recheio portuguesa. Como é ser ilustradora em Portugal? Eu faço muita coisa, embora basicamente a minha atividade é ilustração, mas eu tenho também um ateliê de design, onde eu gosto de criar um produto onde eu estou a influenciar o livro, nesse caso, na sua totalidade. Gosto de ter atenção ao design, à paginação, em todos os fatores que condicionam o produto. E a possibilidade que eu tenho de ter um ateliê é que realmente me dá essa possibilidade. Depois, eu não vejo o livro isolado do resto da comunicação e do resto da vida. Para mim, o livro está inserido na vida cotidiana. Por isso, eu gosto muito de fazer ateliês, vou às escolas, vou a bibliotecas, gosto imenso de contactar com as crianças que me dão ideias também para os livros que faço e para as outras ilustrações. Por exemplo, numa das coleções que eu tenho, que é a Biblioteca Pedro e Mariana, feita em conjunto com António Mota, e em conversas com as bibliotecárias e numa tentativa de ligar os livros a brinquedos que possam ser ligados na teatralização, por exemplo, uma história que vem no livro, desenvolvi agora aquilo que se tornou uma série de fantoches que saem do livro ou que vêm em conjunto com o livro. Portanto, o trabalho de ilustração eu não o vejo isolado, mas sim integrado no trabalho global, digamos, de intervenção. E em termos de futuro, não acha que a internet é uma ameaça ao livro? O livro não terá os dias contados? Eu penso que o livro tem algo de muito íntimo e, sobretudo, na relação pai-criança, família ou professor-criança. É uma coisa que nós podemos levar para qualquer sítio. Podemos estar a contar aos nossos filhos ao pé da cama, no momento de se deitar, no momento sossegado. Eu acho que esse é o valor do livro, que é diferente da internet. Eu acho que a internet é um ótimo modo de divulgar, de comunicar, é uma coisa mais virada para fora, embora eu veja o livro como algo muito íntimo, que também reflete o seu processo de criação. É onde nós deixamos algum segredo que nós queremos que... Não se sente ameaçado, então, nos próximos tempos? Não, eu também acho o livro como objeto é interessante, mas há também e-books, há jogos, há outros campos de trabalho, onde o livro também pode ser integrado. Portanto, eu acho que é tudo uma questão de expansão. O problema é que muitas vezes as pessoas não reservam aquele tempo íntimo, aquele tempo sossegado, aquele tempo mais silencioso, onde podemos introduzir o livro como algo que transmite o afeto entre pessoas, não é? Pai e criança. É um momento mais tranquilo, onde às vezes as pessoas não reservam esse tempo. E é só preciso 5 minutos ou 10 por dia. O que é que podemos esperar da Danuta nos próximos tempos? Novidades? O que é que está preparado? Eu tenho um livro para sair que eu fiz em conjunto com um dos meus escritores favoritos, que é o Jackie, chama-se O Voo do Golfinho, deve sair mais para o fim do ano. E, por outro lado, em termos de sonho, eu gostava de continuar um pouco nesta linha desta ABC, com outras temáticas, mas para as crianças. Muito obrigado, então, pela entrevista. Até a próxima. Felicidades.